Boa tarde, pessoal. Esta aqui é uma gravação posterior à nossa aula que tivemos hoje de tarde. Em virtude de problemas técnicos, não pudemos disponibilizar o vídeo gravado porque ele ficou com uma qualidade ruim, então, em virtude disso, estamos regravando. Hoje nós demos início à terceira edição do curso de Programação para Universitários, o CPU. Esperamos que vocês possam desfrutar deste curso, certo? Usufruir dele, tirar dúvidas sobre o que vai ser ensinado para vocês. E no fim vocês possam enxergar a oportunidade de aplicações de programação, lógica de programação, na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica e na sua futura vida profissional. Na aula de hoje nós fizemos uma breve apresentação do curso, alguns recursos que vamos utilizar, certo? Mostramos algumas aplicações que fazem uso da linguagem Python, que será ensinada durante o curso, certo? Mostramos algumas ferramentas que serão utilizadas para diminuir a distância entre nós, facilitar a comunicação, melhorar a qualidade de ensino, certo? Enfim, pessoal. O CPU, o curso de Programação para Universitário, ele foi organizado pelo PET Computação. O PET, que é o Programa de Educação Tutorial, é um programa do governo federal que tem como objetivo melhorar a qualidade de ensino dos cursos de graduação das instituições de ensino superior, por meio de atividades como atividades de pesquisa, ensino e extensão, certo? O PET Computação, de modo específico, é o grupo PET do curso de Ciência da Computação. O CPU, ele foi idealizado pelo PET, pessoal, durante a pandemia, quando vimos observamos uma forma de ofertar esse ensino de programação para pessoas que não são da área, principalmente nesse cenário que vivemos hoje em dia da indústria 4.0, da terceira revolução industrial, onde está cada dia mais necessitando conhecimentos, nem que seja básicos, da computação, da lógica de programação, de fato. Durante o curso, nós quatro iremos acompanhar vocês, Samantha, eu, Rian, que vos falo, Alexandre e Gustavo. O curso ele terá suas aulas síncronas ocorrendo nas sextas-feiras, certo? Das 2 às 4 horas. Essas aulas serão gravadas, editadas e posteriormente postadas. No Classroom, nós vamos indicar o link para a aula, vamos indicar link para exercícios, postar informações, enfim, pessoal. Teremos no total 9 aulas, essas 9 aulas estão distribuídas da seguinte forma. A primeira aula é a aula de introdução, que é a que tivemos hoje. Nossa última aula é a de próximos passos e encerramento, que nós vamos dar um direcionamento por onde vocês podem continuar o aprendizado da programação. No meio dessas duas aulas, nós vamos apresentar para vocês os conceitos da programação, como variáveis, entrada e saída de dados, estruturas condicionais de repetição, listas, dicionários, funções, módulos e pacotes. Bem, pessoal, semanalmente iremos disponibilizar listas de exercícios. Essas listas conterão o conteúdo da aula que foi dada na respectiva semana, certo? Essas listas serão disponibilizadas no Google Classroom e, como foi informado no formulário de inscrição, a presença nas aulas síncronas é facultativa, porque essas aulas serão gravadas e posteriormente postadas. Então, como se dará a presença? A presença ela se dará, galera, por meio da entrega das listas que nós iremos enviar para vocês. E para obter o certificado é necessário ter 75% de presença, ou seja, ter enviado 75% das listas, do total de listas que iremos enviar, disponibilizar para vocês responderem. Bem, pessoal, vamos ter a tutoria online de programação, que é um projeto que oferece suporte ao Centro de Informática, ao CT, ao Centro de Energias Renováveis, que tem como objetivo dar um auxílio ao pessoal que está entrando nesse mundo, nesse universo da programação. Vamos ter tutores disponíveis na sala de aula virtual do Meet para tirar dúvidas, bem como no grupo do WhatsApp. O link para o grupo do WhatsApp, posteriormente, nós iremos divulgar para vocês. Ainda estamos resolvendo alguns aspectos técnicos, certo? Mas no máximo, segunda-feira, disponibilizaremos o link. Os horários, eles são de segunda a sexta, mas os horários ocorrerão de tarde,
tarde e finalzinho da noite. Depois nós passamos com maior precisão esses horários, certo? Bem, pessoal, após ter feito essa apresentação inicial do curso, agora vamos iniciar na programação com pequenos passos. Primeiro, o que é um algoritmo, certo? O algoritmo ele consiste, como diz o slide, em uma sequência finita de passos para alcançar um determinado objetivo. Bem, pessoal, tudo na nossa vida é um algoritmo. Por exemplo, uma receita de bolo, certo? Quais seriam os passos para realizar essa receita de bolo? Primeiro, pegar os ingredientes. Segundo, aquecer, ligar o forno. Terceiro, bater as claras em neve, reservar e assim sucessivamente. Perceba que é uma sequência finita, porque vai chegar numa hora que você vai terminar, certo? Você vai finalizar aqueles passos. E como eu disse, pessoal, algoritmo, tudo na nossa vida é um algoritmo. Por exemplo, a atividade de beber água é um algoritmo. Por exemplo, se a gente fosse pegar essa atividade de beber água e transformar num algoritmo, como nós estruturaríamos? Primeiro passo, pegar um copo. Segundo, abrir a geladeira. Terceiro, pegar a garrafa. Quarto, abrir a garrafa. Quinto passo, colocar água na garrafa e assim sucessivamente. Perceba que tudo na nossa vida é um algoritmo, pessoal. Entendido o que é um algoritmo, galera, agora é hora de entender o fluxo de execução. Perceba que quando nós estamos falando de algoritmo, nós sempre estamos indo para frente. Imagine uma torneira, quando ligamos, a água ela fica correndo. A mesma coisa acontece com o algoritmo. Imagine o algoritmo como uma correnteza que continua seu fluxo numa direção, certo? O fluxo de execução do algoritmo é isso. Vamos imaginar o algoritmo que nós montamos de beber água. Perceba, pegar o copo, abrir a geladeira, pegar a garrafa. Perceba que está seguindo num fluxo contínuo. Entenderam? Após ter entendido o que é algoritmo, fluxo de execução, primeiro, pessoal, não se assustem, certo? Com o que estamos apresentando. Posteriormente, iremos abordar com maiores detalhes sobre esses aspectos. Após ter entendido o que é o algoritmo, agora é importante entender o que é programação. Programação, pessoal, é o processo de escrita, certo? Igual no português, quando nós éramos crianças, nós aprendíamos as palavras, depois aprendíamos a falar, depois a escrever, posteriormente a estruturar aquela escrita de modo a criar um significado utilizando de coerência, coesão, pontuação. O mesmo ocorre na programação. Vocês vão aprender palavras, certo? Essas palavras vão ser estruturadas, vocês vão aprender como estruturar e assim sucessivamente. Só que programação, ela não é apenas escrita, ela também é testes e manutenção. Como assim? Muitas vezes a gente desenvolve um programa e aquele programa tem erro, então é importante testar para corrigir esses erros. E o mais importante, galera, quantas vezes, por exemplo, você entrou num site, certo? E tinha uma caixa de texto que dizia assim, insira um telefone, sem querer vocês inseriram um texto. O teu programa, o código que tu escreve, tem que estar preparado para lidar com esses possíveis problemas. E a gente só vai saber se ele está preparado realizando testes. E após identificar se houve algum problema, é hora de realizar a manutenção. Mas a manutenção não ocorre apenas quando nós identificamos os problemas. A manutenção também pode ocorrer para melhorar a qualidade do teu código. Eita, você descobriu uma forma mais eficiente de realizar uma tarefa. Então, entra a manutenção. Por exemplo, o algoritmo que a Alexandre explicou hoje à tarde, aquele da receita de bolo, nós podemos converter ele para programação, certo? Novamente, não se assustem que durante o curso nós iremos explicar melhor esses conceitos. E agora entra a questão do software. Software, galera, é um conjunto de algoritmos que serão executados em conjunto, certo? É um conjunto, ou seja, um grupo de algoritmos que serão executados juntos para realizar o objetivo da tua aplicação. Por exemplo, o Google Meet é um software, o Instagram é um software, certo? E aí você vai dizer, no caso o software é um conjunto de algoritmos, mas eu posso ter softwares com apenas um único algoritmo? Pode, sem dúvida, certo? O software pode ser constituído por um ou mais algoritmos. Por exemplo, o Instagram.
ele vai ter um algoritmo para exibir o Stories, ele vai ter um algoritmo para exibir o feed, o chat, enfim. Então, software é isso, pessoal. É um conjunto de algoritmos que será utilizados, um ou mais algoritmos, na verdade, que será utilizado para resolver aquilo que a tua aplicação, aquilo que teu programa que tu criastes tem o objetivo de fazer. Então, pessoal, após ter entendido o que é algoritmo, programação, fluxo de execução, agora é hora de entender por que vamos utilizar a linguagem de programação Python. A linguagem de programação Python será utilizada porque é uma linguagem fácil, certo, de compreensão. É uma linguagem que é utilizada por grandes empresas, certo, que posteriormente vamos mencionar mais na frente, perdão. E a linguagem Python, ela possui uma flexibilidade enorme, certo? Mas aí vocês podem se questionar. Mas o que é uma linguagem de programação? Assim como no português, que nós nos comunicamos com as pessoas brasileiras por meio do português brasileiro, inglês com pessoas de países ingleses, a mesma coisa acontece com o computador. Nós utilizamos das linguagens de programação para nos comunicar com o computador. Linguagem de programação, galera, como é que eu posso dizer? É uma forma de você conversar com o computador, pedir para ele realizar aquela tarefa que tu quer, numa linguagem que tu e ele compreende. Posteriormente, aquela linguagem vai acontecer algumas transformações nela, digamos assim, que o computador irá fazer para ele realizar aquela execução. Sim, mas aí vocês vão dizer, beleza, eu entendi o que é algoritmo, entendi o que é computação, por que vamos utilizar a linguagem Python, mas agora quais áreas da computação eu posso trabalhar com Python? Você pode utilizar Python em ciência de dados, que hoje em dia é muito utilizado, pessoas que trabalham com grandes quantidades de dados, como pessoal da estatística, ecologia, medicina, enfim, vocês vão utilizar Python muito em ciência de dados para trabalhar, fazer uma limpeza nos dados, processamento nos dados, enfim. Web scraping também vai ser muito utilizado, ou seja, vai fazer uma raspagem de dados de páginas web, coletando informações que tu quer, por exemplo, um preço de um produto ou horários que um professor vai estar na universidade, por exemplo. Você pode utilizar o Python com pequenas linhas de código, você pode fazer isso. Bem, pessoal, e então nós vamos ter grandes empresas que utilizam do Python, a Netflix, o Uber, o Instagram, certo? A Netflix, por exemplo, no sistema de recomendações da Netflix, quantas vezes você assistiu uma série, um filme, e quando você terminou, bateu aquele sentimento de tristeza porque havia terminado e você queria assistir algo relacionado, e a Netflix diz assim, já que você assistiu isso, que tal você assistir essas outras séries ou filmes? Certo? Esse sistema de recomendação muitas vezes utiliza da linguagem de programação Python. O Uber também, certo? O Instagram, antes de ser comprado e vendido pelas empresas lá, utilizava muito da linguagem Python, aquele Instagram antigo. Durante o curso, nós vamos utilizar as ferramentas do Google Meet, do Classroom, WhatsApp, Google Colab, certo? O Google Meet ele vai ter um link fixo, certo? Que vai estar fixo tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo quanto na turma do Classroom. Durante as aulas, vocês podem botar as dúvidas no chat. O professor da aula ele irá ler aquelas dúvidas e saná-las. Ou então, vocês poderão levantar a mãozinha e tirar a sua respectiva dúvida. O Google Classroom será onde nós iremos disponibilizar as listas de exercício, iremos disponibilizar os links para as aulas, material extra, será postado o roteiro da semana, que contém os links úteis, contém também um resumo do que foi abordado naquela semana, enfim, pessoal. O grupo do WhatsApp ele será utilizado como um grupo geral, ele terá um grupo geral, que alguns já fazem parte, certo? Lá nós iremos tirar dúvidas, certo? Questões de avisos, entre outros, serão avisados
postados no Google Classroom. Teremos também o grupo da tutoria, que posteriormente será enviado o link, certo? E os professores estarão lá para responder as dúvidas de vocês. Vocês podem falar tanto no grupo geral, quanto no privado de cada professor. O Google Colab, galera, é um ambiente de desenvolvimento, certo? Que vai facilitar a escrita do código de vocês. É uma ferramenta gratuita, certo? Não precisa ser baixada, ela é online. Ela permite tanto escrever como guardar os códigos. É criada uma pasta no Drive de vocês com o nome Notebooks, onde vai estar todos os códigos que vocês vão escrever. Vamos fazer um breve tour pelo Google Colab. Quando vocês entram, vai aparecer essa tela. Basta vocês virem aqui em Arquivo, Novo Notebook. Ele vai abrir essa nova página. O Google Colab, pessoal, ele é estruturado em células, certo? Vamos ter células de código, que são essas que tem um botãozinho de play. Vamos ter células de texto. Eu posso criar uma nova célula clicando aqui, ó, código ou texto, ó, criar uma de código, criar outra de texto. Eu posso inserir aqui, ó, títulos. Os títulos iniciam com cerquilha. Eu posso colocar aqui, ó, primeiro programa. E ele cria os títulos. Eu posso ter os códigos, que são as células de código. Existe uma maldição no mundo da programação que você deve... seu primeiro programa deve ser o Hello World, certo? Vamos dar um Hello World aqui. Para executar, basta pressionar esse botãozinho de play. Ele irá conectar aqui com um computador da Google, porque o Google Colab ele é realizado em nuvem. Ele vai inicializar. Após inicializar, ele vai mostrar que foi conectado e vai executar o seu código aqui, certo? Não se preocupe com a sintaxe, posteriormente nós vamos explicar. Para apagar uma célula, pessoal, basta você apertar aqui, ó, nessa caixinha. Podemos mudar a ordem das células nas setinhas, certo? Enfim, pessoal, sim, o nome aqui podemos alterar também, introdução. Enfim, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado dessa primeira aula. Quaisquer outras dúvidas podem ser tiradas por meio do grupo do WhatsApp, certo? E nos vemos na próxima aula, pessoal. Obrigado.